Estamos aqui gravando o terceiro vídeo a respeito de demônio, Satanás e tentando aí desmistificar esse ser que foi tão difundido aí tanto pelo catolicismo, aceito pelo cristianismo. Então, se alguém perguntar qual então é a origem do mal e qual é o princípio do mal, qual seria então a resposta? Então, dentro aí da teologia, tanto do catolicismo quanto do cristianismo, as respostas, eles dirão que, em primeiro lugar, eles vão dizer que a origem do mal, eles vão atribuir a Satanás. Em segundo lugar, eles vão dizer que a origem do mal é a ausência de Deus, primeiro o Satanás, depois a ausência de Deus. E, em terceiro lugar, eles vão dizer que a origem do mal é porque o ser humano pecou e conforme ele pecou, ele passou a ser mal. Então, a origem do mal, no caso, vem do pecado inerente do ser humano, que a partir do momento em que o ser humano peca, o mal, então ele entra na face da terra, segundo a teologia tanto do catolicismo quanto do cristianismo, baseado no livro chamado Bíblia. Mas quando nós vamos fazer uma análise dentro da exegese, da etimologia, nós vamos perceber uma história um pouquinho diferente daquela que é contada pela maioria dessas instituições que eu acabei de dizer aqui. E eu quero lembrar vocês aqui que nos vídeos anteriores também eu disse que dentro do judaísmo eles não têm essa concepção do dualismo do bem e do mal. Eles acreditam que Deus representa, na verdade, essas duas forças, tanto as forças do bem quanto a força do mal. E se você olhar bem na sua Bíblia, aí, onde aparece a primeira vez ou a primeira referência a respeito do mal, já aparece Deus criando o mal na primeira referência que a Bíblia traz a respeito do mal. Você pode acompanhar isso lá no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: que Deus fez brotar um jardim, eu estou dizendo aqui do jardim do Éden, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando nós vemos ali que Deus criou a árvore do conhecimento do bem e do mal, então a primeira referência a alguma coisa mal está sendo atribuído a Deus. É interessante dizer também que ali em Gênesis capítulo 3 e versículo 6, quando diz que quando a mulher viu a árvore, viu que ela era boa para se comer, olha só, agradável aos olhos para dar entendimento. Ou seja, Deus criou a árvore do conhecimento do bem e do mal, e principalmente a árvore do mal. Eva olhou e viu que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e para dar também entendimento. E se você analisar aqui as passagens do livro de Gênesis, capítulo 1 e o capítulo 2, e você fizer uma análise com o livro de Isaías 45 e 7, você vai perceber que o contexto, na verdade, é o mesmo contexto. Por que é o mesmo contexto? Gênesis 1 e 2 aparece Deus criando várias coisas, todas as coisas, os céus, a terra, a escuridão, a luz. E aqui em Isaías 45, 7 aparece também as mesmas referências, dizendo: eu crio a luz e as trevas, o bem, o mal, a paz e a guerra. Então você observa que em Gênesis 1 e 2, num contexto de um jardim que não tinha o mal, né, que tudo era perfeito, Deus criando a árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus criando o mal. E logo depois, em Isaías 45, 7, Deus, novamente, ele diz que eu crio o bem e eu crio o mal, crio luz, crio trevas e crio paz e crio também a guerra. Mas de repente você deve estar falando: ah, Marcelo, do alto da consciência, você não está usando o contexto, porque a Bíblia diz que Deus é bom, que Deus é bom. Mas eu quero que você observe uma coisa: em nenhum momento eu disse que Deus não era bom. Por quê? Dentro da Bíblia diz que Deus é bom. Dentro de dezenas de versículos diz que Deus é bom.
Não tem como negar que Deus, na Bíblia, ele é descrito também como sendo bom. Mas o grande problema é que a Bíblia também diz, o próprio Deus dizendo que ele também é mau. E não tem como negar. E qual é o problema disso? Quando ele diz que ele que criou o bem e ele que criou o mal. Então o problema não é se Deus é bom ou deixa de ser bom. O problema é que teologicamente, dentro do contexto, Deus também diz, eu sou mal porque eu crio o mal. Eu crio luz e crio trevas, eu crio bem e também crio o mal. Enquanto a maioria das pessoas, elas preferem não enxergar esse texto e atribuir o mal a Deus, sendo que ele mesmo diz que ele cria o bem, cria o mal, e não tem nenhum problema com isso. Se dentro das própria teologia rabínica judaica, eles dizem, atribuem todo o mal a Deus, dizendo que Deus representa tanto bem e representa tanto mal, e não existe um ser que é da parte do mal, que luta contra Deus e que luta contra os filhos de Deus. Não existe isso dentro da teologia rabínica judaica até os dias de hoje. Em algum texto aqui, só para que você tenha ideia, existem dezenas, mas vou citar um aqui, por exemplo, Deuteronômio capítulo 32, versículo 39, o próprio Deus dizendo o seguinte: eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro, e ninguém escapa da minha mão. Ninguém escapa das minhas mãos, porque eu faço tudo isso. Eu mato, faço viver. E no livro de 2 Crônicas, também diz assim, ó, Deus dizendo, é o próprio Deus dizendo, eu trarei o mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Veja que é pessoas, habitante. Todas as maldições que estão escritas neste livro. Então eu afirmo para você que existe dezenas de passagens bíblicas atribuindo o mal, a maldade aos habitantes da terra, as pessoas, né? Atribuindo aí o próprio Deus, assumindo a autoria dessas maldições. Então tudo relacionado à morte, à doença, à praga, à peste, à fome, aos desastres geológicos, a destruições em massa, pavor, desespero, é atribuída a Deus. Não é que é atribuída a Deus dentro dos textos bíblicos, o próprio Deus, ele assume a autoria dizendo assim, eu faço essas coisas. Coisas que estão escritas e naturalmente qualquer pessoa hoje atribuiria isso ao mal, ao diabo, a Satanás, dentro do contexto bíblico é atribuído a Deus e Deus dizendo, não sou eu que faço todas essas coisas. Então quando a teologia católica e cristã diz que o diabo ele é a fonte de todo o mal, os textos bíblicos dizem que Deus, ele é a origem porque foi ele que criou todo o mal. Quando a teologia católica e cristã diz que o mal é a ausência de Deus, dentro do contexto bíblico, nós vemos totalmente diferente. Que na verdade o mal ele é uma criação do próprio Deus, vinda do próprio Deus. Quando a teologia ela aponta que o mal foi quando o ser humano pecou, então aí ele trouxe o mal sobre a terra, só que dentro da teologia hebraica, né, judaica, nós vamos perceber que é o próprio Deus quem criou o mal dentro dos primeiros versículos ali da Bíblia que nós temos em casa hoje. Então, quando nós observamos ali a concepção, o conceito do dualismo, do bem, do mal, de anjos de Deus lutando contra anjos do mal, nós percebemos que esse conceito nem era conceito judaico, nem era conceito do catolicismo e nem é um conceito do cristianismo. Esse conceito é um conceito do politeísmo, das religiões politeístas, que tinha várias divindades como referência, e um conceito que foi da religião zoroastra, que teve início lá na antiga Pérsia, e não fazia parte da concepção judaica.
Então, quando você observa o conceito, por exemplo, do grande dragão, a antiga serpente, a destruição do ser do mal no futuro próximo, que é encontrado lá no livro do Apocalipse, em outros livros também da Bíblia, mas principalmente no livro do Apocalipse, da onde você acha que vem esse conceito? De anjos do bem lutando contra anjos do mal, no qual a aniquilação do mal completa seria no futuro próximo. Esse conceito ele não vem dos profetas bíblicos, ele não vem da concepção, da revelação direta de um Deus monoteísta, né? De um Deus monoteísta para os profetas bíblicos. Não é essa concepção, não é esta a realidade. Porque muitas pessoas acreditam que Deus havia revelado toda essa noção desse dualismo do bem e do mal para os profetas bíblicos, e não foram assim. Essa concepção, ela vem muito antes, dentro dos escritos do politeísmo, muito antes da Bíblia ser formada. É por isso que eu disse, digo e continuo dizendo que a Bíblia, ela não é o primeiro livro que fala sobre religião e divindade, ela não é o único livro exclusivo, existiam outros livros muito antes da Bíblia que já tratavam desses conceitos do dualismo, do bem e do mal, de um grande dragão, da antiga serpente, de anjos do bem lutando contra anjos do mal, e que no final o anjo do bem venceria e o anjo do mal seria extinto totalmente. Esse conceito não é um conceito bíblico que veio, que nasceu na Bíblia, que foi oriundo da Bíblia, mas sim de outros conceitos que já existia há muito tempo dentro de um conhecimento politeísta a respeito de divindades. E eu sei que é difícil, é complicado as pessoas aceitarem esse tipo de argumento, porque a maioria das pessoas, elas ouviram falar de outras pessoas que também acreditavam nesse conceito e elas não pesquisaram, estudaram por si, porque para fazer uma pesquisa séria e mais aprofundada, isso leva tempo. Isso, além de levar tempo, estudar um pouco mais do que o normal para você poder compreender. E a maioria das pessoas não gosta da mensagem já pronta, para não ter o trabalho de fazer uma pesquisa, de conhecer, na verdade, um contexto histórico. E eu sei o que impede que muitas pessoas conheçam de fato um texto, como ele foi escrito, quando ele foi escrito, da forma que foi escrito. Dentro da exegese, dentro da hermenêutica, dentro das ciências de se interpretar qualquer texto antigo, principalmente o da Bíblia, uma das coisas que impedem de bloqueio, que as pessoas não conseguem entender de fato, primeiro, o preconceito que a pessoa já tem sobre o assunto, então ela não vai analisar porque ela já tem um preconceito do assunto. E a segunda coisa que atrapalha é a emoção, o sentimentalismo que a pessoa tem ao observar um texto. Isso também atrapalha, porque ela não vai ver o texto nítido assim como ele está. E a terceira coisa que impede, que atrapalha que as pessoas entendam o texto como é a influência do marketing, por exemplo. É quando uma pessoa de nome, uma pessoa famosa, já falou e já definiu o assunto. É um doutor, um PhD, que ele pertence a alguma instituição, ele é institucional, então tudo aquilo que ele fala tem a influência da instituição que mantém ele dentro daquele crivo. E isso impede, porque a pessoa vai dizer, não, mas foi o doutor fulano de tal que disse. Mas eu quero dizer para você que não é uma credencial que faz uma pessoa, mas sim o nível de pesquisa que ela tem, que ela faz para chegar a uma determinada conclusão e aplicação de alguma matéria, de algum texto. Então, quando a pessoa usa lá aquele jargão de que o mal ele é a ausência de Deus, eu digo totalmente o contrário. Que o mal, na verdade, foi uma ferramenta que Deus usou aqui dentro do contexto bíblico. Agora eu só quero que você observe uma coisa, que tanto dentro do catolicismo e depois dentro do cristianismo, os teólogos e os padres e pastores, eles têm usado também essa mesma ferramenta para que, de certa forma, pudesse conter o povo e, de alguma forma, o povo teve muito medo desse personagem. Então foi uma ferramenta perfeita para tentar mostrar para o povo
que longe deles, ou longe das catedrais, longe das igrejas, longe do templo, eles estariam desprotegidos contra esse ser chamado Diabo Satanás, uma ferramenta que funcionou muito bem, porque até mesmo hoje nós encontramos aí milhares e milhões de pessoas que expressam um medo gigantesco desse ser chamado Diabo e Satanás. Se você também observar a atitude de um pai, né, para quem é pai aqui, igual eu também sou, sei, a atitude de um pai para tentar conter o seu filho dentro de casa ou tentar mostrar que alguma coisa é errado desde criança. O pai também, nós como pai, usamos figuras para tentar de alguma forma pôr medo em nossos filhos, dizendo, por exemplo, o homem do saco vai vir te pegar, ou o bicho papão, e assim inventamos dezenas de nomes, de referências malignas para dizer para aquela criança que ela não deve ter aquele comportamento. Por um tempo isso funciona, porque quando criança a gente vai ter medo desses tipos de personagem que são inventados pela mente e pelas histórias que já ocorrem por aí. Mas chega um tempo que você vai chegar e vai falar assim, mas peraí, isso aí não existe. O bicho papão, o homem do saco, isso aí não existe. Daí, na verdade, meu pai fez só para me pôr medo e para que eu andasse de determinado modo. Porque você cresceu, você desenvolveu a sua psique humana, você começou a juntar as coisas e percebeu que isso na verdade não existe. O mesmo deveria acontecer exatamente dentro dessas crenças da religião, e as pessoas a um determinado ponto eles colocar a mão na consciência e dizer, mas será que isso é verdade mesmo? E pesquisar-se por conta própria, você vai perceber que no fringir dos ovos, no final, esse personagem como demônio, Satanás, diabo, eles na verdade foi uma ferramenta para tentar conter ou equilibrar um povo até um certo ponto, mas que isso não faz nenhum sentido para a vida que nós levamos hoje, uma vida de consciência que nós temos hoje. E também de tentar atribuir todo o bem a Deus e tentar atribuir tudo aquilo que é mal ao diabo. Mas eu também queria pedir para você que assistiu até aqui, que você assistisse o próximo vídeo que eu vou colocar aqui, o quarto vídeo a respeito desse assunto, mas agora eu vou dizer de forma real como que o bem e o mal acontece dentro do âmbito de nossas vidas aqui, que nós não observamos. Culpamos muitas vezes Deus e culpamos muitas vezes o diabo, e muitas coisas podem ser explicadas hoje pela ciência moderna, pela física moderna, pela física quântica, tá dentro da teologia, nós encontramos também respostas que são plausíveis a esse assunto. Nós vamos encontrar também resposta dentro da filosofia, dentro do movimento do novo pensamento, dentro também da nossa vida prática, dentro do conceito filosófico também, a respeito de outras religiões que falam sobre o assunto. E você vai perceber que esse bem e esse mal que acontece no contexto da nossa vida não se trata desse bem dado por um ser chamado Deus e desse mal chamado dentro de um ser chamado demônio, Satanás, que aflige a humanidade, mas você vai perceber que dentro de uma concepção real, isso aí tem um outro sentido que eu quero falar para você aqui já no próximo vídeo, incluindo tudo, o respaldo desses vídeos anteriores que eu gravei aqui. Então, para você que assistiu até aqui, comente aqui, deixa um like, também compartilha com os seus amigos e também assista o próximo vídeo para que nós possamos dar uma resposta mais holística de diabo, Satanás, e assista o próximo vídeo.